A melhor onda, a melhor frequência. No carro ou em casa, Rádio Gilão, a estação mais desejada. Boa tarde, documentário 50 anos de Abril, um documentário que abordou como foi celebrado o dia 25 de Abril em Tavira, com alguns dos contributos daqueles que viveram este dia da Revolução em Tavira. Vamos saber mais no que foi este documentário e o objetivo do mesmo no trabalho de Francisco Grilo. Ao longo das comemorações dos 52 anos do 25 de Abril em Tavira, realizadas no passado sábado, foi exibido o documentário 50 anos 25 de Abril em Tavira. Este documentário reuniu testemunhos de quem viveu esses dias na primeira pessoa, com imagens, documentos e registros da época, para reconstruir com rigor o impacto da Revolução na cidade de Tavira. Vamos às declarações da Presidente da Câmara Municipal de Tavira, Ana Paula Martins, em relação a este documentário, como também às palavras de Paulo Cunha, o realizador então deste documentário que se foca no dia 25 de abril de 1974, em Tavira. Nós hoje em dia, às vezes quando queremos fazer ou estudar algum assunto na Câmara, não existe muitos documentos históricos, não é? O nosso arquivo tem alguma coisa da história mais recente, perdemos muitas coisas, não é? Na altura do terremoto, etc. E às vezes temos essa dificuldade. E o tempo passa muito rápido e na espuma dos dias esquecemos das coisas, mas estamos sempre a fazer história, não é? Eu tenho essa consciência, não é? Nós hoje estamos a fazer história para pessoas daqui a 50 anos. E quando criámos a comissão para tentar criar aqui um programa para as comemorações do 50º aniversário, em 2023, sensivelmente, eu pus esta questão de fazermos um documentário, mas para as pessoas perceberem o que é que foi o 25 de Abril em Tavira. Eu já tinha uma ideia, não é? O facto da informação ter chegado muito depois, o facto do 1º de Maio é que as pessoas se organizaram e foram para a rua, havia coisas que pelas minhas funções as pessoas já tinham ido partilhando comigo, mas a maior parte das pessoas não sabe, não é? Pensa que isto aconteceu em todo o nível, em todo o país. Então ficámos com esta ideia e pronto, e avançámos e hoje apresentamos, não é? As comemorações dos 50 anos tinham 2 anos, porque estamos a comemorar também os 50 anos da Constituição da República Portuguesa e no final do ano comemomaremos os 50 anos do Poder Local Democrático, também é uma conquista de Abril importante, e então pronto, resolvemos hoje, não é? Terminar um bocadinho assim com este documentário que é pessoas da terra, pessoas que vivenciaram, pessoas que fizeram parte também, não é? Temos aqui 2 presidentes de Câmara, temos presidentes da Assembleia Municipal, professores, portanto, pessoas que foram participando aqui em várias franjas da sociedade e que nos dão aqui, dentro das suas áreas, a sua partilha, tentando construir aqui uma história, não é? O que é que Tavira era antes, como é que foi o 25 de Abril, o que é que foi depois, e o que é que o futuro também, deixar algumas perspectivas pelo futuro. Portanto, contar aqui, fazer aqui uma linha condutora destes depoimentos todos. Portanto, estou muito contente com o resultado, eu já ouvi 2 vezes, acho que todos foram muito sinceros e sentiram-se muito à vontade para fazer estas declarações e, portanto, resultou numa coisa que eu acho que todos nos identificamos. Eu acho que tem muita qualidade. Agradecer também à empresa que trabalhou connosco, obviamente, e que lhe deu ali alguma dinâmica com recriações de IA, etc. Mas que eu acho que é longo, mas vê-se muito bem e, sobretudo, deixamos aqui um relato histórico para as gerações vindouras e, sobretudo, por aquilo que dizia ali o ex-presidente, engenheiro Fialho Anastácio, e também o engenheiro Macário, também ex-presidente, que diziam que os jovens têm que se envolver na vida política e na participação cívica. E isto é absolutamente essencial. Nós percebemos que também com este documentário, e ontem com a exposição do Sal, que hoje estamos numa situação muito parecida à do 25 de Abril. Falta de médicos, que disse a doutora Margarida, a falta de habitação, também temos hoje, e foram as pessoas juntando-se em união, em comunidade, que tentaram encontrar as soluções. Os bairros de Sal é um exemplo disso, a tal legislação que obrigava os médicos antes da especialidade a ir fazer serviço à periferia, portanto, devemos aprender com os ensinamentos de Abril para arranjar problemas para os nossos atuais problemas. Porquê? Porque a história é cíclica e às vezes volta-se a repetir. Obviamente que as coisas não são iguais. Temos muito mais pessoas, temos outros problemas mais complexos, mais desafiantes. Mas
O passado ensina-nos. Mas, Ensina-nos a encontrar soluções para os problemas. do ponto de vista atual e as redes sociais, Ana Paula considera que se o 25 de Abril fosse hoje, com a tecnologia que temos, estes jovens que falaram, o engenheiro Macário, Zé Manuel Guerreiro, que a expectativa deles hoje seria a mesma desse tipo de jovens que no dia seguinte foram para a rua em manifestação, ou a contribuição dos jovens de hoje em dia? Eu acho que os jovens cresceram em liberdade e, portanto, não dão valor à liberdade. Como disse a senhora no documentário, eu nem sabia o que era a liberdade. Estes jovens não sabem o que não é a liberdade. E, portanto, não sei se sairiam porque não sabem o que é que estão a perder, porque sempre a tiveram. Mas o facto de não terem essa consciência faz de nós, eu também sempre cresci em liberdade, no entanto, preserva as conquistas de quem antes de mim lutou. Porque quando eu cresci, eu não cresci com tudo aquilo que os jovens crescem hoje, não é? Ainda no meu tempo, não é? Eu tinha 4 meses no 25 de Abril e ainda passei por aquele período, logo ali a seguir, e até aos anos 80, antes da adesão de Portugal à CE, nós não tínhamos a liberdade que existe hoje. Não tínhamos, se calhar, não bebíamos Coca-Cola, assim, a beber Smol e outras coisas. Estas coisas, as próprias marcas, não existiam em Portugal. Isto aparece já nos anos 80, 86, 87, 88. E a própria vida das pessoas, as casas hoje todas têm condições, na altura não tinham. E isto eu lembro-me da eletrificação chegar aos montes do interior, onde morava a minha avó, na Serra da Conceição de Tavira, já nos finais dos anos 70 e inícios dos anos 80. O próprio saneamento e a água não havia nestes sítios, portanto, a vida não era cheia de uma vida cómoda como é hoje. E eu acho que se nós não conseguimos passar isto aos nossos filhos, esta mensagem, eles não a vão valorizar. E quando a valorizarem é quando a perderem e depois andamos muito para trás e não sabemos como é que temos que andar para a frente. Mas acho que os jovens de hoje, se estiverem interessados num tema, eu acho que eles se mobilizam em volta deste tema. Só temos é que lhes passar a mensagem que eles têm que se envolver neste tema, porque podem perder os direitos conquistados. Vamos pô-los a ver este documentário. Vamos pô-los a ver este documentário, vamos tentar fazê-lo, passá-los para a escola, divulgá-lo e se os professores acharem, estas próprias pessoas, se calhar se disponibilizarem, irem à escola, dar testemunhos até mais completos, porque muitos deles falaram mais de 1 hora, que estão gravados. Isto é que resultou no trabalho que foi feito depois do documentário. Portanto, há aqui muita disponibilidade depois do documentário para quem não assistiu posteriormente de outra, é alguma plataforma? Vamos fazer mais uma sessão aqui, para quem não pôde vir hoje, e depois iremos disponibilizar, sim, anunciaremos através das redes sociais e iremos disponibilizar através do nosso site. Palavras da Presidente da Câmara Municipal de Tavira, Ana Paula Martins, em relação a este documentário que recorda o 25 de Abril de 1974 mais localmente, em Tavira. Vamos às palavras de Paulo Cunha, da empresa que realizou este documentário, a empresa Slideshow, então sobre como foi a realização deste mesmo documentário e os resultados do mesmo. Bom, eu diria que este trabalho é um trabalho que nós fizemos, é um trabalho muito importante, que nós fizemos com toda a dedicação, que é normal e acho que fizemos bem, pelo menos na estreia demonstrou-se que as pessoas, houve uma grande receptividade de quem estava a assistir, o que é excelente para todos. Para nós, enquanto produtora, é bom termos o nosso trabalho reconhecido e também para o município de Tavira ter quem o faça bem e que seja normal fazer bem. Pronto. E tirando isto, eu gostava de dizer que fazer um documentário sobre os 50 anos do 25 de Abril, localmente, neste caso no concelho de Tavira, é também um espelho daquilo que foi no resto do país, ou seja, as dores e aquilo que se passou de uma forma geral são as mesmas. Em particular, aqui houve uma dinâmica muito própria e que está demonstrada, uma dinâmica de evolução, de transformação da sociedade e que está bem retratada pelos ricos depoimentos
que tivemos acesso, e as pessoas que participaram neste documentário estão de parabéns, porque são as suas histórias que nos guiam e que nos trazem para 50 anos depois, para quem possa ver agora, o que é que foi a evolução deste concelho, mas também deste país. Alguém o surpreendeu ainda mais diremos, na generalidade, pelo comentário que tenha apresentado sobre Tavira? Neste documentário há vários comentários que me surpreendem. Mesmo muitos, porque pela veracidade do relato, mas também pela genuinidade da entrega que estes atores tiveram relativamente aos postos em que ocupavam, sejam eles presidente de câmaras ou diretores de departamentos, ou seja, quando se diz eu na reunião de câmara aprovávamos, nós, executivo, aprovávamos as ideias dos outros, da oposição, isto diz tudo, não é? Acho que é fantástico quando as coisas acontecem assim. Hoje é quase impossível, não é? Pois, parece que, enfim, que os tempos se têm virado um pouco neste sentido, no fundo, do que se pretende de Abril. Sim, eu acho que naquela altura, o pós-25 de Abril trouxe ao país e a todas as gerações, mesmo aquelas que hoje mesmo aquelas que não o sentiram, hoje podem sentir que há uma razão para as coisas hoje estarem desta forma. Sermos o país que somos hoje depende muito do trabalho e da vontade das outras gerações que nos precederam. E o boom de gente que chegou, queria um pouquinho falar também com a sua companheira de trabalho, porque, na verdade, eu estava a dizer com ela, na apresentação do documentário, ela usou uma expressão muito curiosa, que foi um boom, diremos, no 25 de Abril, foi os retornados. Quem voltou sentiu-se um pouco quase como ofensa de ser chamado assim. Tem essa noção? Eu senti isso, eu também, portanto, eu fui retornado, a Lúcia também foi retornada. Eu lembro-me que na escola eu era apelidado o retornado, pronto, e era assim, e tivemos que superar isso, ou seja, essa superação foi feita no meu caso eu era uma criança, não é? Tinha 8 anos, foi feita com esforço e também com capacidade de criar amizades e de dizer que as coisas não tinham que ser assim. Foi o bullying que sentiu na altura, além de mudar de um país, mudar de tudo isso, Não, nos dias... Sim, mas na altura tínhamos que resolver isso como podíamos. Por isso são mais fortes hoje, Eu acho que sim, de alguma forma, acho que sim, quer dizer, acho que no documentário também se diz isso. E há alguém que diz que sim, os retornados vieram trazer a este país muita evolução, muito conhecimento e muita força de trabalhar e trabalhar diferente. O susto inicial das pessoas de receberem muita gente, acho que posteriormente foi ultrapassado. Sim, como hoje em dia se quer fazer crer que as coisas... ou seja, os tempos podem ser diferentes, mas são iguais para algumas opiniões. Que hoje também há essa opinião de que os imigrantes vêm para cá tirar o trabalho. Não vêm tirar o trabalho a ninguém. Aliás, sem eles, nós não tínhamos capacidade de produzir. E a contribuição para a segurança social e outras coisas mais? Tudo, o trabalho essencialmente. Hoje não há capacidade de fazer o trabalho que existe, a falta de mão de obra que existe neste país, era impossível sem os imigrantes. E nós temos que os tratar bem. Claro que sim. Claro. Parabéns pelo documentário. Tavira só tem mesmo que agradecer toda essa dedicação e penso que também temos que dar uma notinha de destaque à família Andrade de Tavira. Muitas das imagens... Muito. Isso, aliás, eu assim que entrei, falei com o Miguel Andrade e agradeci-lhe muito a disponibilidade dele para participar e para também facultar as imagens do arquivo pessoal da família, que é fantástico e foram muito generosos nesse sentido. É um trabalho que nós enaltecemos no documentário, porque faz sentido enaltecer
Aliás, este documentário, em termos de visuais, vive muito das imagens do senhor fotógrafo Andrade. Palavras de Paulo Cunha, da empresa Slideshow, que foi a responsável pela realização do documentário 50 anos, 25 de Abril em Tavira. Então, este documentário que foi exibido no passado sábado no âmbito das comemorações dos 52 anos da Revolução de Abril. Posteriormente, o município pretende organizar para que este documentário seja possível de visualizar para todos aqueles interessados em ver estas declarações, esta memória que fica do dia 25 de Abril em Tavira. Gilão FM 94.8 e 98.4 Tavira.